Leia a Bíblia toda em um ano. Você quer se edificar em um ano? Então leia juntamente comigo a Bíblia de capa a capa. 365 dias. E hoje nós estamos no dia 106 da nossa leitura. Olha, já estamos caminhando já para quase um terço, né? 33% da leitura. Mas isso não importa. A quantidade de dias, né, ou bater uma meta. O que está sendo mais importante e mais gostoso mesmo, de verdade, é o aprendizado, a relação, a fé, o amor, o carinho, o poder que Deus tem sobre todos nós. Então, nós vamos trazendo compreensão para nossa alma, para nossa mente, para todo o nosso ser. Isso tem sido, para mim, muito edificante. E eu vejo manifestação de algumas pessoas que passam por aqui e dizem o quanto isso tem sido bom, né, na vida das pessoas. A palavra diz que ela jamais vai desaparecer. Jamais vai desaparecer. Então, inclusive a fé e a esperança, não vai mais haver necessidade um dia que nós nos encontrarmos juntamente com Deus. Então eu quero convidar você a se sentir estimulado a vir aqui todos os dias, né, nesse encontro diário, seja ele aqui online, né, ou pós, né, muitos, a maioria acaba acompanhando isso depois. Bom dia, Aline, Deus abençoe. A paz também do Senhor para você, o Shalom. E então, o quanto tem sido bom. Eu quero te convidar você a abrir o livro de Josué. Josué, então, é um homem, né, escolhido por Deus para dar continuidade, né? Não é substituição, isso que é interessante, né? É a continuidade, né? Então, a Bíblia ela tem a sua continuidade. Se a gente pegar desde Adão, pegar Noé e tantos outros homens importantes, né, que às vezes estão ocultos nas escrituras ou a gente passa despercebidos, mas o quanto as pessoas têm a sua importância. É lógico que a gente tem os mártires, nomes escolhidos por Deus, sem que haja ciúmes, mas homens que colocaram a sua vida, né, como nós queremos colocar a nossa vida. E então, abra sua Bíblia em Josué. Josué foi o homem que deu continuidade. A gente viu que o último livro, né, o Pentateuco, o último livro da Escritura, até o último versículo a gente atribui a Josué. Então, Moisés morre, eles estão ali no deserto, próximo à margem do Rio Jordão, e a gente vê então o poder de Deus, né, o cumprimento da sua promessa. Então a arca toca, o Rio para, o Rio Jordão para de correr, todos atravessam em terra seca. A gente viu a história também de Raabe, né, essa prostituta que às margens, aos nossos olhos, algumas mulheres são muito mal vistas, né, mas está lá em Mateus que a gente leu na genealogia, está lá em Hebreus no rol, né, daqueles que são declarados pessoas de fé, e há uma nação, né, abençoada e protegida por conta, inclusive, dessa mulher. O quanto Deus é bom. Deus ele quer resgatar os doentes, né, como eu e você. Mas existem algumas instruções de Deus, né? Ouça isso como instrução, como amor, como cuidado de Deus. Não como uma severidade, apesar de nosso Deus ser um Deus de justiça, né? Além de amor. E por isso que o amor, né, tem justiça. Só que o homem, muitas vezes, na boa parte, eles são rebeldes e desobedientes. Mas ainda assim, capítulo 9 de Josué, a gente viu a última leitura, e se você já perdeu o último dia de leitura, eu convido você, ao final desse vídeo, clicar na tela e assistir, né, ouvir o último dia da leitura. A gente viu que
os gibeonitas, eles enganaram o povo de Israel. E eles acabaram não consultando Deus e fizeram aliança com esse povo, né? E Deus assim permitiu, né? Como eu fiz o paralelo como a respeito do casamento. Casamento é indissolúvel. Não tem como você, né, fazer a dissolução. Você faz porque é um rebelde, né? É um desobediente. O que Deus, né, validou na sua união, que o homem com coração duro não venha se separar. E então vamos iniciar capítulo 10. Hoje a leitura é curta, capítulo 10 e capítulo 11 de Josué. Nós estamos vendo essa história. Josué já dominou Jericó e também já dominou também uma outra região que é Ai, né? Capítulo 10, versículo 1, Israel vai derrotar então o exército agora do sul. Adonai-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai. Capítulo 10, Josué, versículo 1, e diz assim: E matando o seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó, matando o seu rei também. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e que agora vivia no meio deles. Versículo 2. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois os Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Versículo 3. Por isso Adonai-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiro a vários outros reis. A Oão, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Jeglon. Venham, ajunte-se a destruir Gibeon, pois o seu povo fez um tratado de paz com Josué, os israelitas. Pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniu seu exército para atacar juntos. Posicionaram as suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra elas. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos. Suplicaram: venham depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal e para Gibeon. Não tenham medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou à noite toda desde Gilgal, pegou os exércitos amorreus de surpresa e o Senhor trouxe pânico sobre os amorreus. E o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Oron, matando os amorreus até a Zeca de Mequedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Oron, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Zeca. As pedras eliminaram mais os inimigos dos que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare de Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante.
quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Que interessante, né? A gente entender que Deus utiliza o homem para muitas promessas, né? Muitos cumprimentos das promessas. Mas Deus, ele prova que ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode também intervir do jeito dele, né? Sem mesmo a gente, às vezes, estarem nas nossas limitações. Às vezes a gente fala, não, Deus sempre vai utilizar alguém. Na grande maioria da palavra de Deus, ele está usando o homem, ele está capacitando o homem. Mas ele é Deus, ele fez chover as pedras e fez com que aquele povo fosse derrotado. Muitas vezes, né, algumas vezes Jesus curou as pessoas sem que elas mesmas tivessem pedido e buscado. Você já reparou nisso? Que interessante. Deus, ele pode fazer um milagre na tua vida. Deus, ele na verdade faz vários milagres em nossas vidas sem mesmo nós nem sequer nos perceber. Ele nos livra de maus caminhos, ele nos dá muitas coisas, muitas bênçãos. E a melhor coisa que o homem pode ter, a maior prosperidade e riqueza que o homem pode ter é a gratidão. Gratidão essa que não vem dos nossos braços, das nossas forças, mas sim daquele que nos ama incondicionalmente. Versículo 16 de capítulo 10, Josué então vai executar os 5 reis do sul. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e esconderam numa caverna de Magedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: feche a entrada da caverna com as pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quando os demais soldados continuaram a perseguir os inimigos e matarem os retaguardas, não deixe que volte às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhe deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os cinco exércitos, com exceção de poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué, no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram-os da caverna e os 5 reis da cidade de Jerusalém: Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué e ordenou aos comandantes de seu exército: venham, coloque o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo, nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna. E os reis haviam se escondido, aonde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Então Israel destrói as cidades agora do sul. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Magedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Magedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todos os exércitos de Israel avançaram para Libna e a atacaram. O Senhor entregou a cidade ao seu rei nas mãos dos israelitas, e que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Libna, como havia feito como o rei de Jericó. De Libna, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laquis e atacaram. O Senhor também entregou Laquis nas mãos do rei de Israel, nas mãos de Israel. Josué tomou
No segundo dia, ele matou todos os seus habitantes, como havia feito em Libna. Durante o ataque de Laquis, Orão e rei Gesser, chegou com seus exércitos para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei do seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e atacaram. Tomaram uma cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos como haviam feito com Laquis. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povos vizinhos, destruíram toda a população, como havia feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram a atacar Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povos vizinhos, destruindo todos sem deixar sobrevivente. Fizeram com Debir, o rei, o mesmo que haviam feito com Hebrom, Libna e seus reis. Assim Josué conquistou a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e a encosta dos montes, derrotando todos os reis, destruindo todas na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia ordenado. Josué massacrou de Cades-Berneia a Gaza e da região ao redor de Cosen a Gibeon. Conquistou todos os reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todos seus exércitos israelitas voltaram ao acampamento em Gilgal. A gente assim encerra o capítulo 10 e vamos agora ao capítulo 11, né? São 23 versículos e a gente encerra a leitura de hoje. Israel derrota os exércitos agora do norte. Capítulo 11, versículo 1. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagem aos seguintes reis: Jobabe, rei de Madom, rei de Siron, ao rei de Aksaf, todos os reis da região montanhosa do norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, os reis das colinas do oeste, aos reis de Nafotidor, ao oeste, ao rei de Canaã, a leste, e ao oeste os reis dos amorreus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus, da região montanhosa, e dos aveus da cidade nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar juntos. Seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar. Equipados com muitos cavalos, carros de guerra, os reis se uniram e acamparam ao redor das águas, perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus cavalos de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor deu a Israel a vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até grande Sidom, até Misrefote-Maim, até o vale de Mispá. A leste não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e o queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou e tomou Azor e matou o seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos dos animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés. Também Moisés ordenou a Josué:
A ele obedeceu fielmente todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 16: Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, do Vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad. O vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, Josué matou todos os reis desses territórios. Depois de guerrear contra eles por muito tempo, ninguém na região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os aveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhe endureceu o coração para que lutasse contra Israel. Por isso foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebron, Derbe, Anabe e toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente as suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restasse alguns em Gaza, Gate e Asod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué entregou ao povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos. Por fim, a terra descansou da guerra. Então, assim, a gente encerra a leitura de hoje, né? A gente vê, então, as promessas do Senhor sendo cumpridas, né? De acordo com o que havia já prometido, né? Lá na aliança de Abraão, né? Se você vai vendo todo, né, o desdobramento da história de Deus com o seu povo, né? Deus quer comunhão, Deus quer um lugar santo, Deus quer que você e eu estejamos, né, em acordo com Ele, porque Ele tem o melhor para você. Hoje, qual é a terra prometida? Qual é o lugar santo? Qual é o lugar onde Deus habita? Né, o Deus do Altíssimo? A igreja de Cristo, a igreja comprada com alto preço. Bom, espero que essa leitura tenha sido uma bênção para mostrar o poder do Senhor e as promessas sendo cumpridas. Vamos orar então, agradecendo por mais esse dia. Querido Deus, Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, aquele que tudo criou e viu que era bom, e o Senhor criou o homem e soprou o espírito de vida, o sopro de vida em nós. E a partir daquele momento, o Senhor já designou a todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos que viesse a essa terra pela sua vontade. Se nós estamos aqui, é a sua vontade que permanece. Então, por isso, queremos fazê-la, a dar continuidade à sua vontade e eliminar da nossa vida, Pai, essa vontade que nos inclina para a morte do pecado. Te agradecemos porque temos a plena salvação na obra de Cristo Jesus, que Ele dragou a morte e está à sua destra reinando. Nós queremos sim nos curvar diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o sangue de Cristo Jesus seja a expiação dos nossos pecados, aquele sangue vertido na cruz, que hoje nós não já temos mais a condenação, porque nós somos chamados seus filhos. No dia em que nos aceitamos a ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida de arrependimento, uma vida de caminhar debaixo da sua vontade. Por isso, obrigado porque o Senhor nos permite mais um dia estarmos diante do Senhor, para
realmente termos comunhão contigo, Pai, através das suas escrituras. Ajude que a fé realmente venha a crescer dentro de nós, para continuarmos perseverantes no Senhor, não pelo nosso poder, mas o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, a qual nós fomos selados no dia do nosso batismo, no dia que nós nos aceitamos a sermos discípulos do Senhor. Por isso, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor continue nos ajudando, a nossa alma, para que o nosso espírito caminhe de acordo com o Teu Espírito. O Teu Espírito testemunha sobre o nosso, e assim somos chamados de Seus filhos, Pai. Que haja luz a esse mundo, que as pessoas vejam o amor demonstrado do Senhor por nós. Muitas vezes, na grande maioria, nem sabemos como convém orar, mas o Seu Espírito nos ajuda até com gemidos inexprimíveis. Ajude nesse caminhar a cada um de nós, a cada um que vem aqui, Pai, para poder ler as Suas sagradas Escrituras. Que elas possam ser gravadas em nosso coração, alma e mente, em todo o nosso ser, para que nós possamos declarar quem é o Senhor, o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Senhores. Te agradecemos por termos as Sagradas Escrituras em nossa língua, por o Senhor ter conservado e nós estarmos numa geração onde temos toda a completude da Sua palavra cumprida. Aguardamos Jesus Cristo e que o mundo possa ver quem é o Senhor e ainda se curvar diante do Senhor. Pedimos a Tua proteção divina no dia de hoje. Que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos guarde e supra, se for da Tua vontade, as nossas necessidades. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, Aline. Obrigado àqueles que passaram também por aqui, ao vivo, e mesmo que não se manifestaram. Então fica o meu convite aqui para você continuar junto comigo, se Deus permitir, a lermos o dia 107 e avançarmos, a dar continuidade na leitura do livro de Josué. Nós estamos exatamente na metade do livro. São 24 capítulos esse livro. E nós, se Deus me permitir, temos mais ou menos 6 dias de leitura para concluirmos esse livro de Josué e voltaremos para a segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu. Nós já entendemos que tinham mais do que uma carta, mais do que 2 cartas. A gente viu que pelo menos 4 cartas havia. Como você sabe, Marcos? Porque nós vimos na leitura. Você ainda não viu, não leu a carta aos Coríntios? Então eu convido você aqui a ter acesso a ela. Aonde? Na descrição desse vídeo. Você acessa esses 106 dias. Quero ler a leitura do dia anterior. Vai passar aqui na tela, ao final desse vídeo. Você clica e vai então para a leitura anterior. Você pode também se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou, você deixar os seus comentários, suas perguntas, que eu interajo, eu respondo, e você também faz com que esse vídeo seja relevante para outras pessoas que estão atrás, e têm sede de aprender de Deus. O YouTube vai então propagar esse vídeo a outras pessoas. Convide, irmãos, convide outras pessoas, convide amigos, vizinhos, fala a maravilha que é estar aqui alimentando a tua alma. Você pode então convidar as pessoas a virem a esse encontro diário. Pensa 1, 2, 3, quantas pessoas mais? Pega esse link e compartilha. Você quer ter acesso a todas essas leituras de forma organizada? Você quer ter outros ensinamentos para ter mais entendimento sobre a palavra, os panoramas desses 66 livros? Eu vou deixar aqui na descrição para você fazer o quê? Uma assinatura. Você vai abençoar o ministério desse trabalho e a gente consegue ter mais tempo ainda para poder dedicar a
as palavras do Senhor para vir trazer e dividir e servir. Eu quero servir, né, você aqui. Mas temos aqui tudo de forma gratuita nesse canal também. Deus te abençoe, Deus te proteja, te guarde. Se você quiser interagir comigo, você aí me encontra nas redes sociais e pode então me mandar mensagem, um WhatsApp, pedidos de oração. Eu estou aqui para juntos, né? Nós estamos juntos para seguirmos para essa terra Canaã, né? Essa Canaã celestial. Que Deus te abençoe e te guarde, e se Deus assim permitir, estaremos então amanhã no dia 107 da nossa leitura. Um beijo no coração, Deus te abençoe e um ótimo dia.